sejam bem-vindos. Eu sou o autor. Muito prazer. Eu criei esse pequeno espaço para que eu pudesse compartilhar minhas histórias com as pessoas. Se gostar e quiser acompanhar, eu fico feliz. Hoje eu vou contar o capítulo 7 da minha história. Ponto de guerra. Lembrando que esse episódio já se encontra disponível no Spotify e no aplicativo da Web Novel. Vamos começar? Capítulo 7. Prédios e informações. Valerium, Kirdania. Tudo isso ecoava na mente de Niali Sanchez Rua. Não era hora fraquejar ou de se deixar ser tomado por pensamentos inúteis. Ele precisava de uma data, um plano, um meio seguro de viajar para o último trecho do território até Kirden, a fortaleza da humanidade. Esse era seu único objetivo no momento. E a Academia Kirdenia seria sua chave para as escadas do seu objetivo. Aproximar-se dos soldados não era uma opção, mas também não algo que fosse simples de ser feito, mas era necessário, e ele deveria agir cautelosamente. Eles eram a fonte de informações mais imediata, que realmente poderia levá-lo para algum lugar. O risco era alto. A mochila, mesmo coberta pelo sobretudo rasgado, largada em um canto úmido há algum tempo antes de ser encontrada por Neil, ainda emanava fracos e pequenos traços da justa ira de seu antigo dono, e as mecas brancas de seu cabelo era uma herança genética, quase impossível de ser disfarçada, com o pão velho em sua mão esquerda. Um símbolo um tanto patético para tentar simular alguma situação de miséria, junto com seu rosto coberto por poeira, sangue demoníaco e suor, enquanto adotava uma postura de um garoto exausto, com fome. Duas coisas que não eram mentiras. Ele se levantou lentamente. A dor de tudo o que ele passou até aqui fazia seu corpo implorar por qualquer miséria de descanso. E mesmo assim, começou a caminhar em direção ao portão principal, misturando-se à horda de refugiados. Alguns, talvez até drogados, formavam uma multidão, um mar de corpos cansados, se debatendo uns nos outros. O gemido das pessoas enquanto se ouvia o ruído do vento batendo nas velhas construções da cidade de Valerium era sua melhor camuflagem. Os soldados de Kirden, com seus uniformes táticos na cor amarelo queimado e de aparência gasta, alguns com detalhes em ferro cobre oxidado, outros com peças extras que expressavam a personalidade única de cada soldado, como capuzes, capaz ou cintos, mas todos com um símbolo da ordem estampado em cor de destaque nos ombros do braço esquerdo. Os soldados pareciam tensos, visivelmente exaustos, alguns mais que outros, devido à quarentena e pela ameaça que ainda rodeava suas mentes, pelo medo da possessão angelical em algum soldado ser mesmo real. Deu para notar mesmo de longe que esse era o ponto da maioria das conversas entre eles. Niali sentia a justa ira que emanava deles como um leve incômodo, mesmo sem saber, porque ele sentia este incômodo. Para ele, que ainda não sente, não enxerga nem entende a justa ira. É impressionante que, mesmo sem qualquer tipo de treinamento para entender como a justa ira funciona, ele tenha começado a sentir algo como o nível de incômodo que a justa ira dos outros causa nele. Era algo como uma pequena e leve onda de calor sob a sua pele, mas não queimava nem esquentava demais. Bem diferente da besta demoníaca menor alada, que o fez sentir seus próprios ossos, quebrando só com aquela presença. A parte do diário que relatava um pouco do que aconteceu com o sargento. O M havia deixado claro que se ele não sentia, não enxergava e nem entendia a justa ira ou o que ela era, então talvez ele
nem tivesse, isso deixava ele no nível sem cor. A entrada em Círdan, ou até mesmo na academia, era impossível se pensar com o que ele sabe até o momento. Niali se arrastou até uma pilha de caixas velhas que estavam encostadas em uma parede, a cerca de 10 metros de 2 soldados que estavam conversando, enquanto fingia vasculhar o chão e as caixas em busca de migalhas e sucatas, com a cabeça baixa e seu rosto coberto pela sua franja, mas seus ouvidos estavam totalmente atentos. Não aguento mais essa rota de escolta. Os moleques da Academia Quidernia que venham sozinhos. Bando de mimados, resmungou um dos soldados. Sua justa ira estava no nível branco escuro. O outro, um pouco mais altos, com um estilo único de cabelo e com uma emanação de justa ira mais forte, que estava no nível laranja, e respondeu com uma voz seca e grossa: "Calha a boca, Jahik. Não são só moleques, e você sabe muito bem. São filhos de casais que possuíam justa ira antes das mães engravidarem. E você sabe muito bem que essa missão, ela é tão importante porque criança que nasceram de casais assim possuem um potencial oculto muito maior que o nosso como soldados de Círdan, a Ordem, os Seguros. Dizem que o novo comboio de alunos será maior dos últimos 5 anos. É a geração com mais chances de alcançar os níveis mais altos da justa ira." Niali apertou o pão com força e quase o esfarelou. Comboio, alunos, 5ª geração. As informações estavam vindo. Niali ficava cada vez mais atento. "Eu sei. Só. Esquece. Fiquei sabendo que a Rota 305 está mais perigosa que o normal ultimamente. Um bando pequeno de Wisps foi massacrado próximo à passagem da rota. Mas eu encontrei com soldados que falaram que isso pode ser coisa de um daqueles grupos. Você sabe, mas desta vez acham que foram os mercenários do poder, que estão se posicionando próximos ao final da Rota 305. Parece que eles querem roubar as nossas poucas armas forjadas pelos forjadores. Armas essas que a Ordem envia para entregar aos alunos. Mas esqueça os mercenários, Jahik. O que me preocupa agora é a data. Dizem que a Ordem mudou os planos para a chegada em Círdan. Eles não virão mais pela Rota 305. Parece que os chefões consideram ela muito óbvia também. A nova rota é uma que passa pela antiga Ponte de Aço, a cerca de 5 dias de viagem daqui, e depois que chegarem a Valerium, seguirão direto para Círdan. Os alunos, a nova turma, devem chegar aqui junto com o comboio em uma semana de viagem, sem pausas, até Círdan. Nosso dever aqui é garantir que este ponto seja seguro para a chegada do comboio. O mesmo vale para a rota que faremos junto ao comboio, utilizando o veículo 0. O veículo 0. A respiração de Niali se prendeu com a informação, quase o fazendo esquecer da sua fome. Uma semana. Veículo 0? Nunca ouvi falar. É um novo transporte de segurança da Ordem? Perguntou Jahik. Sim. É o que parece. Estão dizendo que o V0 é uma nova criação em conjunto que uniu todas as casas da Ordem no projeto. Um tipo de tanque de transporte que está utilizando a tecnologia, usando em veículos antes da guerra, com camadas de metal reforçadas, com justa ira. Deve ser coisa mais segura que já fizeram. Depois da barreira de Círdan, ele vai opera para levar esses alunos, já que eles não querem que aconteça o mesmo que nos anos anteriores, e eles acabem morrendo durante o trajeto para as raças absolutas. Niali tinha agora as informações. Uma semana. O comboio dos alunos no V0 para serem treinados na Academia Quidernia para aprenderem sobre combate, armas e justa ira. Chegaria em Valerium em 7 dias, vindo de uma rota alternativa, perto da ponte
que um dia foi um grande ponto turístico, com uma grande quantidade de pessoas. Essa era a chance de Neil entrar em Círdan. Ele se levantou de onde estava, com alguma dificuldade, e começou a se afastar, voltando para um prédio mais isolado da cidade que ele encontrou. Procurava por comida antes de ir até os soldados. Seu coração batia com uma determinação fervente, que internamente era esfriada pela sua lógica e o forçava a agir calmamente. Niali havia conseguido uma pequena vitória, mas ainda precisava esperar pela chegada do comboio e numa forma de se infiltrar aos alunos e entrar no V0 antes que eles partam dali para Círdan. Era uma pequena vitória que ainda precisava de outras. A cada passo que Niali se afastava para voltar até aquele prédio isolado, o caos das pessoas e sons de Valerium voltava a ser apenas um ruído de fundo em seus pensamentos. No entanto, sua visão periférica capturou um movimento sutil junto com o incômodo, gélido à sua pele. Por entre os prédios, um homem baixo com um casaco de couro, surrado, com um grande capuz e que parecia excessivamente atento ao observá-lo. Niali ainda não sabia, mas o cheiro daquele homem era algo estranho. Não era demoníaco, nem angelical ou humano. Era uma mistura de cheiros típica de alguém acostumado a caçar e a matar de tudo. Mercenário. Niali acelerou o passo sutilmente, se misturando e se costurando por entre as pessoas e sombras. Ele tinha uma semana, e o jogo só estava no começo, enquanto comia as partes boas do pão, se é que elas existem. Ele olhava para o sobretudo de sua mãe e para o diário dentro da sua mochila. Este foi o capítulo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo capítulo de Ponto de Guerra. Até a próxima.